Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Cat Idiomas. E hoje vamos com a escrita, resenha do livro Truques da Escrita, de Howard S. Becker, para uma escrita de sucesso. A equipe organizadora é composta pela professora doutora Cláudia Vivian Carvalho de Oliveira Soares e a professora especialista Catiane Lírio Rocha, mestranda e orientanda da professora Cláudia no curso de mestrado em Letras, Cultura, Educação e Linguagem, da UESB. Para começar, falamos um pouco quem é Howard S. Becker. É professor, sociólogo conhecido e norte-americano. Vive e trabalha em São Francisco, Califórnia. Escreveu outras obras como Uma Teoria da Ação Coletiva, Outsiders, Estudos da Sociologia do Desvio, Falando da Sociedade e Segredos e Truques da Pesquisa, todos publicados pela editora Zahar. Retrata em seu livro as dificuldades enfrentadas no universo e na vida acadêmica. E o que esse livro apresenta? Ele é um clássico, com dicas e orientações para a escrita, observadas ao longo de décadas, através de suas próprias experiências. Um manual para vencer barreiras, pressões e vícios acadêmicos paralisadas pelo medo de escrever. Quais os problemas e soluções apresentadas no livro? Quais os bloqueios? Os bloqueios de estudantes, pesquisadores e escritores que escrevem sob pressão, prazo, deixando-os muitas vezes paralisados, ansiosos, temem a rejeição de seus trabalhos, são autocríticos e possuem vergonha ao mostrar seus escritos, sem ter a ideia de como prosseguir em sua escrita. Problemas que muitos acham ser causas por alguma deficiência delas, por terem essas dificuldades. Se consideram fraudes antes mesmo de começar a escrever. Problemas pessoais são problemas da organização social. A organização social cria essa dificuldade. Então, comece a escrever já. Escreva livre de bloqueios. Exemplo: um estudante isolado, escrevendo frase após frase, apaga logo em seguida, pois pensa que alguém lendo seus escritos e apaga imediatamente. Não veem que seus próprios professores, com os seus trabalhos, fazem reescritas de seus textos e nunca escrevem de uma primeira vez. Colegas e professores possuem também muitas vezes as mesmas dificuldades e escrevem várias vezes uma mesma frase ou trabalho. Suas frases podem ser corrigidas e refeitas. Quais são as soluções? Para fazer uma boa escrita, a pessoa deve começar a praticar e adequar sua escrita conforme as necessidades. Encontrar a situação problema a mudar. Analisar os pontos que está travando. Mudar as partes e ver o que acontece. Escrever, revisar, repetir. Evitar o uso de expressões muito longas. Verificar se o texto ficou melhor e reescrever quando achar necessário.
mas sem fugir da ideia central. Howard S. Becker diz: a leitura deste livro não resolverá todos os seus problemas de redação. Dificilmente resolverá algum deles. Nenhum livro, nenhum autor, nenhum especialista, ninguém pode resolver seus problemas. Os problemas são seus. Você que tem que se livrar deles. Mas, das coisas que eu disse, você pode extrair algumas ideias de como resolvê-los, ou, pelo menos, começar a trabalhar neles. Como o livro é dividido? Em 10 capítulos. São 10 capítulos totais. Número 1, Introdução à redação para estudantes de pós-graduação. 2, Persona e autoridade. 3, A única maneira certa. 4, Editando de ouvido. 5, Aprendendo a escrever como profissional. 6, Riscos, por Palama Richard. 7, Soltando o texto. 8, Apavorado com a bibliografia. 9, Usando o computador para escrever. 10, Uma palavra final. Quais os principais objetivos? Direcionar lições, mostrar origens dos problemas da escrita e formas de evitá-los, para aqueles que possuem dificuldades na escrita de textos acadêmicos, desde o período inicial da graduação até mesmo para os de pós-graduação, pesquisadores e escritores. Aqueles que buscam, dentro da academia, melhorar sua escrita em seus projetos e publicações em seu processo de criação e produções originais crescentes. Publicou este livro a fim de ajudar pessoas, pois o problema é uma questão social, vindo de várias áreas e não um problema individual, como muitos imaginam ser, onde ele aponta as raízes dos problemas de redação enfrentados por muitos escritores. Desmistificando a escrita. Ponto de partida. Uma das armadilhas do escritor iniciante é pensar que deve-se ter todo o projeto pronto para assim começar. Pelo contrário, Howard recomenda que o escritor deva usar as suas anotações e trabalhar gradualmente no assunto. Não querer tudo pronto e, de uma vez, para não criar bloqueios já desde o início de sua escrita, pois muitos acabam por sempre deixar para depois. Howard S. Becker diz: a forma final de qualquer obra resulta de todas as escolhas feitas por todas as pessoas envolvidas em sua produção. Quando escrevemos, fazemos escolhas constantes, como, por exemplo, qual a ideia tomaremos e quando, que palavras usaremos para expressá-la, em que ordem, quais exemplos daremos para deixar o significado mais claro. Outro ponto é o desenvolver da escrita livre, que é aconselhada por Howard por ser muito útil, pois colocar o que temos em mente é também uma tentativa de escrever sobre as coisas que estão nos incomodando ou atrapalhando em nossa escrita. Sem pensar, desbloqueamos. É como se fosse um ponto de partida para entender o nosso próprio processo de redação. Vamos escrever? Perguntas importantes aos escritores. Como vocês escrevem?
reflexão sobre a sua própria escrita. O que vocês temem ao utilizar todos esses rituais e fórmulas mágicas? O medo de não conseguir organizar seus pensamentos e de ficarem loucos. O que eles escrevem estaria errado e que as pessoas ririam deles. Alguns facilitadores para a escrita. Lembre-se que escrever é uma forma de pensar. Tenha claro o que você pensa. Tente formular sua ideia com clareza. Mude frases da voz passiva para ativa. Divida frases longas. Junte ou use frases curtas. Mantenha a concordância dos pronomes e antecedentes. Use livros, materiais que possam te ajudar. Revise e reelabore seus textos. Corte excessos de palavras sem perder a nuance do autor. Quais as ideias centrais do livro? Através de exemplos de experiências vivenciadas dentro da universidade, dificuldades enfrentadas para melhorar seus textos, com reconhecimento da universidade e prestígio em publicações científicas, Howard mostra que as dificuldades enfrentadas são muito mais comuns do que imaginamos e que, através de uma conversa próxima com o leitor, faz com que as dificuldades que temos sejam uma eterna reconstrução para a construção de um texto cada vez melhor. Diz que estudantes normalmente não veem os rascunhos de livros ou obras já publicadas pelos seus próprios professores como um trabalho em construção. Ele diz que problemas de dicção e estilo são necessariamente questões de conteúdo. Howard diz também que é necessário planejar e organizar as ideias, a reescrita, revisar as etapas de produção textual e posterior publicação, sem o julgamento ferrenho que muitos antes, mesmo da finalização de seus escritos, nem tentam, acham que o texto deveria já nascer pronto. O livro dele retrata muitas questões psicológicas, sociais e um pânico que muitas pessoas sentem na hora da escrita. Dá exemplos no decorrer de suas experiências acadêmicas. Ele diz que o nosso próprio isolamento, a insegurança, o julgamento dos nossos escritos, independente do que escrevemos, causam grandes pesadelos, obstáculos para se iniciar e finalizar um texto. Ao final de contas, existem truques da escrita e só cada um aprende com seus próprios processos para atingir seus objetivos, sem que haja uma única e perfeita forma de se escrever, sem falhas, porque não passe por críticas. Howard S. Becker diz: os escritores acadêmicos têm de organizar seu material e expor um argumento com clareza suficiente para que os leitores possam acompanhar o raciocínio e aceitar as conclusões. Dificultam a tarefa mais do que é o necessário quando pensam que existe uma única maneira certa de fazer, quando pensam que cada artigo que escrevem tem uma estrutura pré-determinada que precisam encontrar. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado das referências e até o próximo vídeo. Aproveita e se inscreve no canal.
para a gente poder melhorar e trazer mais conteúdos para você. Tchau!